Boa noite a todos. Mais uma vez a TV Educativa entra com o seu programa especial, hoje para falar a respeito da conscientização do trânsito. Continuando a Semana do Trânsito, uma importante data para todo o Brasil, não é mesmo? Bom, muitas pessoas não têm a conscientização, a consciência de como estar no trânsito, sendo pedestre ou motorista. Mas hoje, para a gente poder discutir um pouco mais sobre isso, temos aqui nossos convidados que já estão aqui no estúdio. Hoje é Miguel Moraes Martins, representando o SAMU, doutor, né, Miguel Moraes Martins, representando o SAMU. Temos também aqui junto com a gente Francisco Souza, socorrista, que vão prestar para nós aqui também uma situação da simulação de abordagem, né, a vítimas. Temos também aqui Mauro Henrique Fernandes, do CIAT, já está presente aqui no estúdio junto com a gente. Elvio Torres, da gestão de atendimento da Rodonorte, e também junto com a gente, Pedro Henrique Ruzão, psicólogo, é isso? Vamos então, já estamos aqui com todos os nossos convidados para discutirmos um pouco mais a respeito do nosso trânsito. Porém, para a gente começar, nós vamos ver algumas pessoas que ainda não têm a sua consciência em perfeito estado, digamos assim. Muitas pessoas que são abordadas em situações no trânsito, como o álcool, por exemplo, né? E muitas desculpas aparecem nesse momento. Essas pessoas, sem consciência do que estão dizendo, acabam proferindo algumas situações muito engraçadas. Confiram agora neste vídeo, para daí a gente começar o nosso debate de hoje. E do Pitch, como é que vai levar? Cadê o muito? Vamos no Pitch. Tá. Esperto. Essa tua velha é multa, velho. Senta multa, pegou. O álcool triste da tua. Eu tinha tomado um Dreia antes e depois eu tomei um suco. Eu não sabia que o suco lá continha álcool. O suco, ele é um suco o seguinte, ele é afrodisíaco, ele é muito gostoso, eu não sei de que é fabricado. E é uma empresa da multimídia muito boa. Não, eu tomei uns 4 copos duplos. Eu tomei 3 caldos de cana. Eu ia atrás. O caldo de cana, então, pode ter provocado esse resultado? Olha, linda, eu não sei, porque o caldo de cana, de repente, é derivado do álcool, né? A culpa é de vocês que estão fazendo essa baita, né? Aí, pode dar risada aí. Da gente, por quê? Porque vocês estão fazendo esse baita estardalhaço, né? Seu, o que houve? Não sei, ele não parou. Sabe não. Seu polícia, sinto muito. Por quê? Sinto muito. Por que, seu polícia? Está em estado. Por que, seu argumentando polícia, que é seu polícia? Ronaldo da Silva até tentou soprar o bafômetro, mas foi em vão. Tá palhaçada, delegacia. O senhor estava tomando cerveja, dirigindo? Não. O senhor estava sem cinto de segurança também? Eu sei, mas eu vim ali, eu dei carona no rapaz ali, ó. E aquela latinha de cerveja? Qual latinha? Que o policial retirou do carro do senhor. Latinha? A não é do rapaz que tá vindo comigo, aí eu vou saltar ali. Calma aí. Eu faço questão de mostrar a minha responsabilidade. Eu causei um acidente embriagado aqui. Eu não machuquei alguém, simplesmente se machuquei. Como vocês verem a minha cara aqui na rede de televisão. O senhor bebeu quanto? Não sei, algumas bebidas. O que o senhor bebeu? Cerveja. Estou embriagado. Não minto a minha responsabilidade. Sendo que, na mesma semana, um deputado matou duas pessoas, tá? Mostrou na rede de televisão e
espero que vocês mostrem em rede pública. Eu não matei ninguém, eu só simplesmente fui machucado. Eu estou falando com você! Aí, que fugiu da câmera, que me crucificou, por ter ficado aqui esse tempo todo! Como nós pudemos ver aí, muitas pessoas fora de sua consciência, né, acabam inventando várias desculpas. Porém, o mais difícil é quando a pessoa tem a consciência sã e, porém, mesmo assim, acaba passando e transferindo essa responsabilidade a outros. Muitas vezes nós mesmos somos os culpados do trânsito e acabamos aí querendo pôr a culpa até mesmo nas autoridades, mas somos nós que compomos o trânsito. Acredito eu que seja isso uma das principais causas do nosso trânsito caótico, não é mesmo, Silvia Borges? Eu esqueci de apresentar até mesmo aqui no início do programa. Boa noite, Silvia. Boa noite, Guilherme. Uma dessas situações eu acredito que é a transferência de responsabilidade, quando o motorista passa a sua responsabilidade, mesmo na sua consciência, transferindo para outros, né? No trânsito a gente percebe assim que a grande dificuldade que nós temos, principalmente aí sexta-feira à noite e sábado, é a questão sim de encontrar pessoas que estejam com um nível alto de etilemia, né? E a gente tem problema sim em realizar o exame do etilômetro. Certo. E esse problema não acaba sendo somente da autarquia municipal, mas eu acho que também acaba mobilizando todos aqui que estão presentes hoje no estúdio, tendo em vista que vocês são os responsáveis pelo atendimento e até mesmo para salvar as vidas, não só dessas pessoas que estão alcoolizadas, mas muitas vezes salvar de pessoas que eles acabam envolvendo, trazendo junto numa situação como essa, não é mesmo? Doutor, no SAMU, como é que é a realidade das pessoas que não têm a consciência para o trânsito? Nós pegamos o fim da linha, né? Já o acidente. E para nós é indiferente se ele está utilizado ou não. Embora a gente não possa fazer teste, não é a nossa função, é sim salvar a vida. Mas no final de semana, fatalmente, 80% dos acidentes da noite tem álcool no meio. Certo. E esses atendimentos, quando as pessoas estão alcoolizadas, acredito que também atrapalha até mesmo para vocês fazerem o atendimento, tanto no medicamento, na medicação, quanto a obter as respostas, né, das pessoas. Mascara muito, né? Quando a pessoa está com traumatismo craniano, você não sabe se aquele rebaixamento do nível de consciência é do álcool ou se é do traumatismo. E outra coisa são os amigos que estão junto, que também estão etilizados, que acabam atrapalhando, quer entrar na ambulância, quer criar tumulto, então acaba atrapalhando demais. Gerando bastante problema para vocês. Bom, antes de mais nada, eu gostaria já de passar o nosso telefone para as pessoas mandarem suas perguntas e contribuírem também para enriquecer o nosso programa. Através, mensagens, né, através do 9905-4321. 9905-4321. O nosso programa está sendo transmitido ao vivo e esperamos também que vocês participem. Agora eu gostaria de ir direto para o nosso psicólogo, Pedro, aqui. A bebida e o álcool, o psicológico, muitas vezes o nosso jovem acaba atribuindo que ele bebe e dirige muito melhor. Como é que é esta situação? É complicado, a gente vive numa cultura que tanto a bebida quanto a direção são, digamos assim, levadas como diversão muitas vezes, né? Isso é usado até nas propagandas de automóveis, como se o automóvel ele ocupa um lugar de... Opa! Perdão. Ei! Oi, beleza. Estão ouvindo agora? Vamos retornar então. Vamos desde o começo. A gente vive numa cultura em que tanto o álcool quanto a direção mesmo são levadas como diversão, muitas vezes. Porque além do carro, do automóvel ou da motocicleta como meio de locomoção, é também utilizado e vendido como algo que vai dar prazer e satisfação para o motorista, né? Ou para o piloto. Então, assim, eu acho difícil, eu acho muito errado até a pessoa ter a noção de que se ela está bebendo, ela vai dirigir melhor. Ela pode se sentir mais relaxada e ter uma falsa sensação de segurança, né? Ela tem uma falsa sensação de potência e, na verdade, isso é altamente arriscado, porque a relação entre a máquina e o homem fica comprometida. Certo. Ele tem uma ilusão de que pode tudo, mas ele
está correndo um sério risco e colocando a vida dos outros em risco. Isso eu acredito que também acontece na falta de consciência no caso dos rachas, né? Que normalmente a pessoa tenta se exibir, no caso, mostrando a sua melhor potência no motor, e isso aí muitas vezes sem a conscientização de que ele pode prejudicar outras vidas, não só dele para colocar em risco, mas outras pessoas que compõem o trânsito, não é mesmo? Sim, esse é um belo exemplo de como o veículo pode ser usado para uma suposta diversão, né? E coloca em risco a vida de todo mundo em volta, né? Porque é altamente arriscado e a gente sabe de vários acidentes e mortes relacionadas a corridas de racha. Existe uma maneira de se trabalhar o psicológico, uma mudança para que esse motorista realmente venha a mudar essa concepção deles, esses jovens motoristas principalmente? Depende, né? A psicologia do trânsito trata isso, né? Existem muitos psicólogos do trânsito que trabalham junto ao Detran, que fazem tantos os exames psicotécnicos, que tentam detectar tendências desse tipo de comportamentos, entendeu? E também tentam detectar como a pessoa reage motoramente, a motricidade dela em relação à direção. Mas esse é um trabalho que é preventivo, né? Porque depois que acontece um acidente, ele vai ser remediado. Então, se esse trabalho for preventivo, assim, na formação dos condutores, que eu acho que está cada vez mais seletiva, mas eu acho bom, pode ser que mude alguma coisa. Mudando a visão psicológica desse novo motorista, é isso? Não, é assim, para mudar a visão psicológica, eu acho que tem que mudar um pouco a visão cultural, o meio que envolve. Pois eu não conheço, assim, acontece, né? Mas pessoas que vão ao psicólogo buscam essa ajuda antes de tirar a carteira, por exemplo. A não ser casos em que a pessoa tem uma inibição, algum trauma relacionado à direção, e aí também procura uma ajuda, um auxílio psicológico para conseguir... Normalmente seria aquele nervosismo quando o cara diz, nossa, mas eu dirijo tão bem, quando eu chego na frente do instrutor, aí a coisa ficou feia. Isso aí também acontece, né? Acontece bastante. Só que tem pessoas que realmente não conseguem nem pegar no volante, né? Tá certo. Agora, Elvio, com relação à situação da imprudência e da falta de conscientização, a imprudência nas estradas acaba tendo um agravante muito maior, tendo em vista a velocidade dos automóveis. Como é que é para vocês que compõem aí a concessionária e estão sempre junto às estradas? Quando vocês acabam vendo os pontos onde a imprudência realmente acaba levando famílias muitas vezes? Primeiramente, boa noite. O problema de trânsito, né, hoje é um problema crônico no mundo, né? Não é à toa que a ONU elegeu a década do trânsito. Pesquisas já comprovam que 95% dos acidentes, sejam eles nas rodovias, nas ruas, nas nossas cidades, são diretamente causadas pela ação do motorista, seja ela por imprudência, imperícia e irresponsabilidade. Eu acho que são necessárias, né? Eu não estou dizendo que não são necessários investimentos, né? Mas a gente tem alguns exemplos, né? Algumas situações onde a gente procurou aumentar a fiscalização através dos órgãos oficiais de fiscalização, com campanhas de conscientização, a gente conseguiu resultados significativos, sem a necessidade de fazer investimentos, né? Eu não estou dizendo que os investimentos não são necessários, os investimentos são necessários, a gente precisa aumentar a nossa infraestrutura no país por uma série de motivos. Mas eu acho que o problema do trânsito, como foi colocado pelo colega, passa muito mais por uma formação do nosso futuro motorista, né, ou do motorista atual. Países como a Alemanha, Austrália e França já tiveram grandes reduções no número de acidentes, investindo nessa capacitação. Por exemplo, na Austrália, o motorista ele tem que passar fazer 120 horas aula. Isso no Brasil são hoje, se eu não me engano, são 20 horas, né? Ele no primeiro ano, de 16 a 18 anos, ele pode dirigir desde que acompanhado de um adulto, sem que haja passageiros no carro. Então a gente vê às vezes muitos acidentes com jovens ainda, né, pessoas ainda que têm uma vida pela frente, ainda na formação, na construção de uma família, perder a vida por falta de imprudência, imperícia daquele motorista.
Certo. Aproveitar o gancho aqui, que o senhor comentou referente à idade, né, que com 16 anos, muitas vezes para fora, o jovem pode pegar a carteira. E aqui no Brasil acaba-se tendo uma discussão muito grande, até mesmo pelo jovem, né, que acaba brigando, poxa, mas eu não consigo dirigir, para fora as pessoas podem dirigir, de repente aqui não se pode, eu posso votar, posso ajudar a conduzir o meu Brasil, mas não posso conduzir um veículo, né? Eu passaria novamente, de repente, para o nosso psicólogo aqui presente hoje. O jovem, com 16 anos, ele tem a condição de realmente pegar um veículo, conduzir um veículo hoje? Eu acredito que não. Pois a maturidade emocional, a maturidade psíquica, na verdade, a maturidade legal é tida como 18 anos, né? Mas pesquisas dizem que a formação total do cérebro e assim integral ocorre entre 21 e 25, na verdade. O desenvolvimento do ser, onde ele realmente tem a plena consciência do que ele vai estar fazendo. Então, além desse desenvolvimento físico, também as experiências que ele vai vivendo contam, né, na hora de dirigir. Certo. Bom, aqui o pessoal já está mandando algumas perguntas. Eu até passaria aqui a Silvia. A respeito dos rachas, né? Tendo racha na cidade, qual a atitude que a autarquia tomaria, ou junto com a Polícia Militar? Hoje a Polícia Militar não conseguiu se fazer presente, né? Mas... Então, Guilherme, a gente sempre trabalha em parceria, né, com o nosso SAMU, com o Corpo de Bombeiros e com a Polícia Militar para tentar manter a segurança da nossa cidade, né? Retomando aqui um pouquinho a questão que o nosso colega falou, e estando trabalhando na seção de educação, com o projeto em autoescolas que nós desenvolvemos, né, trazendo esse fator até mesmo antes que os condutores estejam na via, que eles tenham uma visão mais ampliada realmente do risco que é estar na direção do volante e da responsabilidade que se tem que ter. A gente acredita diretamente tanto na parte operacional quanto na parte de seção de educação, que a nossa cultura, infelizmente, ainda não traz esse preparo realmente para os nossos jovens de 18 anos, né? E quanto ao operacional, questão de rachas, a seção de educação vem batendo bastante nessa parte educativa, fazendo como base a parte operacional. Então, nós estamos aí com projetos direto ligados à autoescola, estamos nas empresas, estamos nas indústrias, né? E a Semana Nacional do Trânsito, que nos trouxe aí eventos manhã, tarde e noite, trabalhando com os condutores e os pedestres e os futuros condutores da nossa cidade. A gente pode sentir, sim, do operacional, que essa questão diminuiu bastante. Quase, assim, em relatos que nós temos, assim, não temos levantamento neste momento, assim, de que está ocorrendo essa problemática. Certo. Em Ponta Grossa parece que reduziu bastante, né? Bastante. A situação de racha. A questão de racha, sim. Eu acho que ainda a gente tem bastante problema com adolescentes e a questão do álcool, que era tema, né, que vem direcionado pelo nosso CONTRAN, tema nacional para ser trabalhado em estados e municípios, né, a questão de álcool e drogas. Tá certo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Na noite de hoje, nossos intervalos também vão estar mostrando vários vídeos que trazem uma consciência melhor. Eu até gostaria de informar ao nosso telespectador que de repente tem algumas crianças na sala, para de repente pedir para que eles talvez não acompanhem o nosso programa, pois nós temos muitas coisas hoje, muitos vídeos que realmente geram um impacto para todos que estão acompanhando. E para você que está em casa também, de repente liga para o vizinho ou até mesmo para um parente, informando para que ele venha assistir. Para essa pessoa que realmente precisa ter uma consciência, ter a noção do que ele está fazendo quando ele compõe também o nosso trânsito. Nós vamos para o intervalo e voltamos já, e depois vamos falar da mobilização para uma ocorrência. O que se precisa mobilizar para fazer um atendimento. Vamos para o intervalo e voltamos já. Retornando ao nosso especial hoje, falando sobre o trânsito e principalmente, na noite de hoje, sobre a conscientização no trânsito. Então agora nesse segundo bloco nós vamos falar sobre o que é mobilizado a cada situação de ocorrência, quantas pessoas são mobilizadas, não somente nas cidades, mas também nas estradas. Muitas pessoas acabam se envolvendo numa situação como essa. Antes da gente começar aqui o bate-papo a respeito disso, nós vamos mostrar um vídeo que passa a simulação de uma ocorrência.
Vamos lá. Tem várias vítimas aqui, tem um caminhão aqui, tem uma pessoa desmaiada do lado, tem um líquido vazando. Resgate 2 aqui é oficial. Colisão 1 auto e 2 caminhões. Informação de acidente com carga perigosa aqui, é sério? Resgate 2 do deslocamento QCH. Tem informação de vítimas, QCL? QCL afirmativo, resgate 2. 4 vítimas. Segundo inconsciente, possível contaminação. Imagina que isso aqui fosse real. Então a primeira coisa que eu ia fazer é dar segurança para quem está trafegando na rodovia. Como que nós fazemos isso, né? Fazer toda uma sinalização de orientação de tráfego, com viatura sinalizando, alguém que possa se aproximar do local, identificar o produto, verificar se tem risco, se houver risco, a quantidade de isolamento que tem que ser feito. E por trás, todo mundo está trabalhando aqui e ainda existe um centro de controle operacional que está recebendo essas informações, acionando todos os órgãos que são envolvidos também nesse tipo de atendimento, como é o caso do Bombeiro, Defesa Civil, IAP, Polícia Rodoviária, enfim, todo mundo que vem para cá para também dar apoio, suporte e poder fazer esse atendimento. Eu vou ter que identificar o tipo do produto perigoso, para daí ver qual é a distância segura de estar nesse local desse acidente. Em seguida, acionar os bombeiros para fazer o primeiro atendimento. Nós, da Rodonorte, fazemos o segundo atendimento, que é a abordagem em si da vítima. A coordenação entre os órgãos é muito importante. Nós chegamos aqui hoje, a Polícia Rodoviária Federal chegou ao local, chegou junto à concessionária, já tinha um acionamento por parte da concessionária com relação ao bombeiro, trazendo informações. Então essa coordenação de informações e cada órgão sabendo qual é o seu trabalho, fica muito mais fácil de se trabalhar. Nós damos uma resposta muito mais rápida à sociedade e um bom atendimento ao usuário que está aqui ferido ou ao usuário que está passando na rodovia também. Quando é uma vítima de acidente que não tem produto perigoso envolvido, você atende a vítima, mobiliza ela, coloca num veículo de resgate e vai para o hospital. Quando tem um produto perigoso, tem que ver se esse produto ele tem risco de contaminação, se tem grau secundário, se essa vítima tem que passar por um corredor de descontaminação, que é o que chama. Onde você, antes de preparar ela, colocar na ambulância, tem que fazer todo um procedimento para depois poder mobilizar muitas vezes essa vítima e daí sim colocar ela numa ambulância. E aí começa um segundo passo, que é você conseguir colocar essa vítima contaminada dentro do hospital, porque não é todos os locais estão preparados para receber. Doutor Miguel, mobilização. Muitas pessoas são mobilizadas numa situação, numa ocorrência. Como é que funciona isso dentro da cidade? Nós vimos ali nas estradas. Porém, na cidade, como é que funciona toda essa mobilização? Todo o acionamento é feito pelo 192 e 193 e é repassado ao médico regulador que fica no SAMU, porque o SAMU regula o SAMU e o SIAT. Ponta Grossa não tem médico no SIAT, é o médico do SAMU que faz. Então, pela triagem, o médico vê a necessidade de órgãos auxiliares, né? A polícia para fazer sinalização, o bombeiro se precisar dos outros carros para fazer a descontaminação, como foi mostrado nesse caso. Então daí a Defesa Civil, você vai acionando um por um para poder atender, porque nós não podemos chegar numa vítima que está contaminada. Nós vamos esperar a descontaminação para poder pegar a vítima. Certo. E quanto tempo leva, em média, um atendimento de uma ocorrência? Normalmente a gente vê que tanto o SIAT quanto o SAMU, eles têm uma chegada muito rápida nos lugares. Lógico, ainda nós comentamos ontem, que falta muita conscientização do próprio povo, não só pontagrossense, mas como todos, né? Mas a conscientização de abrir espaço para as ambulâncias. Esses dias mesmo nós fizemos uma matéria, a TV Educativa fez uma matéria a respeito da dificuldade que vocês têm para ter o acesso até o local, né? Como é que é para vocês isso, o tempo de ocorrência, quando vocês pegam vias que a população consegue liberar mais fácil as vias, como é que está isso? Tudo depende muito da hora da ocorrência, né? Se você pega um atendimento na hora de saída de colégio, você vai perder 5, 10 minutos para chegar no local. Somente 5, 10 minutos para poder chegar no local. Né? Às vezes você perde 5 minutos a mais do que você chegaria. E, por exemplo, o médico do SAMU fica aqui no centro. Quando dá um atendimento que você precisa passar ali pela rodoviária, você perde muito tempo, porque você não tem plano B para sair.
Certo. E o pessoal não se mexe. Assim. E a gente trabalha isso também nas palestras que são realizadas, a questão lá do artigo 29 do Código, para que o condutor, né, preste atenção, se dirija ao lado direito da via, dê prioridade ao veículo, né, que está sinalizando através do sonoro e também do giroflex, né, para que tenham atenção, porque o condutor fica meio perdido quando escuta. Normalmente, né? Exatamente, a situação da emergência, o pânico mesmo, a pessoa não sabe como agir. Uma das situações, lógico, a partir do momento que você está numa via andando ainda em movimento, você vai abrindo espaço para essa ambulância. Agora, porém, e quando você está num semáforo? Aí qual é o procedimento? Ontem eu perguntei aqui, mas eu confesso que não consegui ter uma resposta que eu conseguisse entender. Eu, como motorista, não consegui ainda saber qual é a minha atitude mais correta numa situação. A partir do momento que eu estou num semáforo, sou o primeiro veículo abaixo do semáforo. O que eu devo fazer a partir do momento que eu vejo que tem uma ambulância chegando? Você não vai atravessar o semáforo com velocidade, né? Você vai, aos poucos, se diminuiu a velocidade, né? Todo mundo vai escutar o sonoro da ambulância, do SEAT, vai abrir para o lado, se não for possível, para a direita, que é o que diz o código, você vai abrir o espaço pela esquerda, entrando aos pouquinhos na via, né? Para não que ocorra outra colisão ali no momento. Mas você vai abrir o espaço para que... Como motorista, eu poderia, por exemplo, ir, digamos assim, ir fechando essa travessia para que dê acesso à ambulância. Eu digo para você que sim, mas também não vou dizer assim para o condutor, eu tinha o direito, vou entrar em alta velocidade num cruzamento fechar, porque até as outras pessoas... Machado, que vai ocasionar outra colisão, né? Então você vai prestar atenção na via. Muitas vezes buzinar, né? Sinalizar. Exatamente, para avisar que tem um veículo atrás de socorro que tem a necessidade de passar, né? Tá certo. Vamos lá, doutor. Naquele sinaleiro que tem radar. Então a pessoa não quer avançar porque ela sabe que ela vai ser multada, que ela vai ter que justificar, então ele prefere ficar parado. Agora nisso eu vou dizer uma coisa, agora a gente vai entrar realmente num debate um pouquinho mais caloroso talvez. Não poderia, ontem eu fiz esse levantamento, até o pessoal mesmo mandando as perguntas, não poderia, nesse caso, o SAMU e SEAT ter vias alternativas, porque vamos analisar de uma maneira prática. O motorista que está ali, próximo ao radar, que ele vai ser notificado. A partir do momento, e a pessoa tem um sentimento disso, eu acredito que daqui a pouquinho a gente até pode discutir a respeito psicológico, mas o cidadão é egoísta. Ele não vai por uma vida ter que responder por uma multa. Infelizmente, primeiro nós pensamos na situação que eu vou ser multado e vou ter que entrar com uma defesa. E a defesa a gente sabe, o cara vai ter que se incomodar. Muitas vezes ele até pode perder essa defesa, pode ser que eu esteja errado ou não, né? Mas o cidadão, a primeira coisa que ele vai pensar, poxa, eu vou ser multado, como é que eu vou fazer? Existe a possibilidade de se criar uma via alternativa? Podemos citar aqui, de repente, diretamente a Ernesto Vilela, que é uma das principais vias que nós temos, esse semáforo, de repente, para que fosse pegada uma via alternativa, através das ambulâncias, eu não sei, Fernandes também poderia responder. Eu penso que até há uma possibilidade, mas às vezes na hora do atendimento, na hora que chega uma ligação de um atendimento, o nosso pensamento é chegar mais rápido no local e o pessoal tem como um dinamismo e sempre pelo aquele mesmo local. Mas eu acho que há uma possibilidade de criar outras rotas, né? Apesar de que eu acho, na minha opinião, a cidade de Ponta Grossa conta com um aspecto estrutural diferente, ou seja, os edifícios estão bem perto das ruas, né? Em relação ao centro, então há sempre uma dificuldade, fora essa dificuldade dos semáforos, as pessoas respeitando em relação ao deslocamento das viaturas. Eu vou numa situação talvez um pouco mais futurista, aí, quem sabe, sonhar um pouco. Existe a possibilidade, por exemplo, de ter, com a aproximação da ambulância, um sistema que o sinaleiro abrisse, reconhecendo que ela está se aproximando? Eu não sei se existe isso já, um estudo para isso. Também não sei, porque eu sei que não é a sua área, né, a respeito. Estou colocando realmente você numa situação mais complicada. Digo totalmente que não, né? Podem sim ser feitos estudos para ver como que vai ser o funcionamento nessa situação. Podem. De repente buscar uma situação mais tecnológica para isso, né? Onde eu reconheceria a ambulância aproximando. Eu sei que para fora do Brasil temos isso, né? É óbvio, né? Não sei se tem conhecimento de tecnologia para isso. Pode pegar o microfone aqui. Acho que já existem tecnologias para controle dos semáforos, né? Até no caso da ambulância, né? No caso, se a pessoa dá passagem para uma ambulância, aquela foto que é registrada, que você recebe, na verdade, o órgão de trânsito, ele tem uma série de imagens ali que indicam a sequência.
verificada a situação, se ele deu passagem a um veículo de emergência. Ou seja, a defesa se torna mais fácil, então, no caso. Não é tão complicado quanto a defesa, muitas vezes, que assim como o pessoal alcoolizado que nós mostramos no início do vídeo, também normalmente tem um motorista que ele acaba recebendo a multa e vem cada desculpas ali que acabam chegando também para a autarquia, né? Mas num caso como esse, para salvar uma vida, então é mais fácil fazer a defesa, é isso? Eu acredito que sim, né? Vai ter a comprovação até mesmo do órgão que estava em situação de emergência e atendimento, que vai auxiliar, comprovando que realmente aquela pessoa auxiliou a salvar uma vida, né? Por falar em auxiliar a salvar uma vida, nós estamos aqui com o pessoal que são socorristas aqui, que vão fazer para a gente uma simulação de abordagem a vítimas. Essa situação de simulação aqui, o cidadão comum, ele pode executar, não pode, ele deve proceder a situações para salvamento assim? Corrijam aqui, gente, se eu estiver falando, né, alguma coisa aqui e de repente, às vezes, se um companheiro estiver cometendo algum deslize. Como é que funciona esse sistema que nós vamos mostrar aqui de abordagem? Inclusive, hoje nós não pedimos nada imobilizador. Seria mais ou menos o atendimento que o cidadão talvez pode favorecer num atendimento até que chegue SEAT SAMU, né? Temos ações que podem facilitar e ajudar isso? Isso, boa noite, Guilherme. Boa noite. Então, são vários os procedimentos que o cidadão comum pode estar tomando naquele momento em que ocorre o acidente, que a gente vai viabilizar o atendimento do SEAT e do SAMU, sendo que a gente pode estar diminuindo esse tempo de atendimento deles com o cidadão fazendo o procedimento correto. São procedimentos, passos ali que a gente toma naquele instante, que qualquer cidadão pode estar fazendo, que não vai agravar a situação, desde que feito corretamente, né? Então temos que prestar bem atenção. Nós temos aqui o pessoal junto que pode nos mostrar. Nós já estamos com o tempo estourado, mas posso mostrar ainda nesse bloco? Deixa eu ver aqui com o nosso pessoal da técnica lá, podemos mostrar? Então vamos fazer rapidinho aqui a simulação, depois a gente vai para mais uma série de blocos, o pessoal pode entrar? Vamos lá. O que nós vamos ter aqui em simulação nesse momento agora? Então, o pessoal que está nos acompanhando aqui da Resker, eles vão fazer uma simulação, uma colisão de alto, onde a vítima se encontra dentro do veículo, lógico, priorizando em primeiro lugar a segurança do local, como a gente viu no vídeo ali anterior, sempre vendo se há possibilidade de fazer o atendimento. Aí, posterior a isso, nós vamos fazer o contato com o SAMU, onde o médico regulador vai destinar a ambulância do SEAT para fazer o atendimento. Muitas vezes, antes mesmo de atender a vítima, primeiro nós temos que favorecer o local para que não venha a ter outros veículos se envolvendo nesse acidente. Exatamente. Priorizar, primeiramente, a segurança do local. Outra situação são os curiosos, acredito que acabam atrapalhando bastante. Isso, porque, na verdade, essa segurança tem que ser feita primeiramente para a minha pessoa, que vou estar prestando atendimento, depois para os curiosos, que é muita gente, muitas vezes, que se envolve, e depois para a vítima, né, que eu vou precisar sinalizar esse local, colocar um triângulo de sinalização, pedir para alguém ajudar, fazendo gestos, né? Então, depois desse procedimento, o cidadão pode estar ligando para o SAMU, onde o médico regulador vai estar orientando o SEAT para estar deslocando até o local. Certo. E então aqui o que o pessoal vai nos mostrar aqui a respeito da situação? Pedi que você fosse explicando até o procedimento. Isso, então aqui o Rodrigo, que é o nosso socorrista, ele vai chegar até o veículo onde está a vítima sentada. Primeira coisa que ele vai fazer é o controle cervical. O que vem a ser o controle cervical? Esse controle cervical ele serve para estabilizar a coluna da vítima para que ela não movimente. Isso, é claro, ele vai ter que fazer na posição que ela se encontra, seja encostada no banco ou encostada ao volante, né? Ele pode estar demonstrando também, se a vítima estiver encostada ao volante, ele faz esse controle Ou seja, não adianta o cidadão chegar lá e querer dar uma de massagista, chegar girando o camarada para tudo quanto é lado, né? Vamos falar aqui para a dona Maria entender em casa. Exatamente. Esse procedimento a gente não aconselha, né, um cidadão leigo, porque ele pode estar agravando a situação dessa vítima. Jamais mexer na vítima sacudindo ela, vamos dizer assim, né, na parte prática. Muitas vezes, principalmente... Mexer a cervical, né, no caso. Tem que deixar ela parada,
Deixa... Tá, eu pedi que só por causa da situação do microfone, né? Então, aqui ele vai estar estabilizando, né, a coluna cervical dessa vítima. E bastando aí, isso, eu já estou favorecendo muito ao... Exatamente, ele já vai estar, digamos assim, adiantando o atendimento para o pessoal especializado. Então, nesse caso, ele estaria também mantendo um diálogo com a vítima, se essa vítima se encontra consciente, para tentar estimular ela a conversar. Não deixar a vítima dormir é uma situação também importante. Exatamente. E um detalhe assim, primordial, nunca ofertar líquido, água de forma alguma. Ou seja, aguinha para acalmar, água, tome aqui uma água com açúcar, não, jamais. Esse nunca. Nunca ofertar água à vítima. Tá certo. Uma situação, um motociclista, uma das situações que nós vemos muito hoje, né? O motociclista caído, de repente vai lá, bateu, caiu no chão e muitas vezes nós acabamos querendo ajudar e prejudicamos ainda mais a vida desse cidadão. O que fazer numa situação onde uma ocorrência com o motociclista? Exatamente. O motociclista é a nossa principal preocupação, né? Porque muitas vezes o curioso, naquele intuito de ajudar, ele vai lá e retira o capacete. E isso não se deve ser feito em hipótese alguma, a não ser pelo pessoal especializado, né, que vai chegar no local com uma técnica e fazer a retirada desse capacete. O mesmo procedimento da vítima que estava sentada no banco do carro, eu posso fazer na vítima, no motoqueiro, no motociclista que está caído ao chão, fazendo o controle cervical com a mão em C, na região da cabeça dessa vítima para que ele não movimente. Basicamente o que nós devemos fazer, o cidadão comum, é estabilizar essa pessoa, paralisar ela ali, que realmente, até que chegue o pessoal profissional para fazer isso. É isso? Exatamente. Nada mais do que isso. O ponto principal é isso, estabilizar essa vítima até que chegue o pessoal especializado. E segunda situação, ter uma outra pessoa que afastasse as pessoas de perto, e até mesmo favorecendo para que a ambulância, né, os socorristas consigam chegar até o local. Porque muitas vezes eu acredito que o tempo, doutor, talvez eu esteja me equivocando aqui, mas acredito que muitas vezes o tempo para afastar a população é maior do que o tempo de deslocamento para chegar até a vítima. A grande preocupação nossa é desse acidente não virar outro. Então, se a pessoa chegar e sinalizar o local e falar para a pessoa não se mexer, mesmo que ele fique com medo de fazer o controle, para nós ajuda bastante. O perigo é o motoqueiro depois ser atropelado por outro carro. Então, se puder ajudar só sinalizando, não quiser botar a mão, só sinalizando, deixando o cara se mexer, já ajuda a orientação que a gente passa pelo telefone. Tá certo. Bom, a gente vai ter que ir para mais um intervalo. Como eu falei, hoje os nossos vídeos aqui, muito obrigado até ao pessoal que fizeram aqui a demonstração, né? O pessoal da Square aqui, que colaborou também junto com o programa. Agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo nós vamos mostrar o que realmente é válido para a conscientização do trânsito. E eu pediria para que vocês realmente fiquem ligados no nosso programa de hoje, que é bem válido para as pessoas que precisam ter uma consciência melhor para colaborar com o nosso trânsito. Nós vamos ir rapidinho, nós voltamos. Retornando ao nosso especial da Educativa hoje, falando sobre o trânsito, e principalmente a conscientização do trânsito nesta semana. Antes de nós abordarmos aqui a situação do que realmente é válido na conscientização do trânsito, a Silvia estava comentando aqui uma situação que nós deixamos de comentar no último bloco, que muitas vezes ações que são válidas para evitar novos acidentes numa situação, e outra é a situação de trancarem a via, muitas vezes um farolzinho quebrado e o camarada prejudica todo uma via por causa de simplesmente um encostão de para-choque, né? Isso, Guilherme. A gente gostaria de trazer assim a conscientização, né, da população, essa informação, complementando o que o nosso colega estava trazendo de conhecimento. Então, quando há acidente de colisão sem vítima, que não tem vítima, né, vamos estacionar esse veículo na área branca, próximo ao acostamento, numa área segura, e aí sim vamos chamar os agentes de trânsito, né, a Polícia Militar, para realizar o boletim que é necessário depois para o seguro do veículo, né, mas vamos retirar da via para que não exista a possibilidade de ocasionar uma próxima colisão. E também para a segurança desses condutores. Não se faz a necessidade de resolver a situação ali na via, com outros veículos passando, porque gera risco de vida. A única situação que o veículo deve realmente ficar parado no local é quando há vítimas. Quando há vítima, né, como o nosso colega falou, não se mexe na vítima de maneira nenhuma, né?
se faz o controle cervical e mantém a situação ponto. sinalizada e ponto, nem na vítima nem nos veículos. Quando Certo. não tem vítima, né, nós liberamos a via para que não ocasione novamente, né, que não venha gerar novamente uma situação de risco aos condutores e até uma próxima colisão. Mais uma pergunta só a respeito das ocorrências. A Polícia Militar e a autarquia, ela faz a ocorrência no local ou nós devemos registrar no outro dia? No caso dessas colisões de pequena monta, de um para-choque apenas arranhado aí, nós devemos aguardar a chegada de uma viatura para registrar essa ocorrência ou podemos registrar no dia seguinte? Primeiramente, a gente pede que sim, né, vamos até o local e registramos, fazemos lá o boletim de ocorrência. Mas se é um dia, digamos, que está chovendo, nós temos muita situação de colisão, né? Então, pode sim ser feito, até mesmo agora nós temos o Bateu da Polícia Militar, através da internet. Né? Então, temos também, posterior pode ser feito no batalhão e também temos o Bateu. A autarquia faz sempre no momento em que é solicitado. Nós temos o 0800, né? 0800. 0800 funciona 24 horas? O 0800 da autarquia não funciona 24 horas, como o 190 da Polícia Militar, CIAT e o SAMU, né? Certo. A autarquia, nós temos um horário até Mas no às horário, 24 vamos dizer, horas. praticamente no horário comercial, Sim. seria a autarquia que eu posso chamar. Então, durante o dia, facilitaria para agilizar as ocorrências direto com a autarquia. Exatamente. É o 0800 645 0832. 0800 645 0832. Tá certo. Bom, agora eu gostaria de realmente saber o que realmente é válido das campanhas, se essas campanhas realmente fazem a conscientização ou o camarada só se conscientiza depois de entrar numa colisão, de acabar, por exemplo, um motorista alcoolizado, ele só vai ter a noção depois que ele se envolve no acidente ou as campanhas acabam realmente fazendo com que ele tenha conscientização? Não sei se o Elvio ou o nosso psicólogo poderiam responder aí a respeito disso. Bom, eu acho que as campanhas têm o seu resultado, né, significativo. Como eu comentei, a gente fez uma campanha no ano de 2011 na Souza Naves. A gente teve um resultado, não só a campanha, mas uma série de ações, né, instalação de lombadas eletrônicas, a Polícia Rodoviária Federal, que é responsável pela fiscalização da via, intensificou essa fiscalização e a gente teve uma redução significativa do número de acidentes, da ordem de 30% ali na Souza Naves. O que mais trouxe surpresa foi a redução do número de óbitos, né? Nesse primeiro ano a gente não teve nenhum óbito, uma redução de 100%. No ano anterior, no mesmo período, a gente tinha 10 óbitos naquela via. Isso foram devidos às campanhas de conscientização? Eu digo que as campanhas, elas fazem parte do conjunto de ações, né? Como eu comentei, acho que o trânsito não são só investimentos, não só depende do motorista. Eu acho que tem que haver um conjunto de ações, legislação mais severas, fiscalização mais extensiva, que só assim a gente vai conseguir tornar o trânsito mais humano, onde as pessoas percebam que aquele veículo ao lado não é um monte de massa metálica, e sim tem uma pessoa, um pai de família, um cidadão ali. Então, eu acredito que as campanhas têm o seu papel importante na conscientização. E também a educação do futuro motorista, né? A gente vê aí a lei seca, né? A segunda etapa da lei seca, né? Se a gente vê os números dos acidentes no Brasil, quando implantado a primeira em 2008, quando foi a lei seca, houve uma redução de 4 mil óbitos no Brasil, porque o motorista naquele momento sentiu que ele poderia estar. A partir do momento que ele percebeu que ele não era obrigado a fazer o bafômetro, né, esse número voltou a crescer de novo, o número de mortalidade no trânsito no Brasil. Então, agora vem essa nova lei seca, aí, muito mais rígida, muito mais... E não, se a pessoa se recusar a fazer o uso do bafômetro, outros, né, o agente policial naquele momento, outros indícios, ele pode tomar as providências. Aquela pessoa pode ser indiciada, inclusive até a detenção do motorista. E muitas vezes até mesmo o camarada não quer gerar uma prova contra ele mesmo, mas também tem uma. A partir do momento que o cara não ingeriu bebida, ele pode simplesmente fazer e não há problema algum, né? Então ele já começa a assumir a culpa. Bom, infelizmente o nosso tempo está acabando.
eu pediria para que cada um, né, passasse o seu recado final aí, antes que a gente vá para um vídeo para realmente finalizar e que as pessoas tenham a consciência. Vamos pegar por aqui, começar por aqui, né, pelo pessoal do Socorrista, deixar aí bem breve, né, mas deixando aí uma situação de repente para a população, aquele recado que realmente você acha que poderia tocar as pessoas aí que ainda não têm a consciência da sua participação no trânsito. Então, o recado que a gente deixa aí é que, né, o cidadão, o motorista, tente agir, né, de uma forma segura no trânsito, usando dispositivo de segurança, reduzindo a velocidade, que isso aí já vai ser um grande passo para que se evite, né, um possível acidente. É isso aí. Tá certo. Novamente aí, então, né, para finalizar. Eu acho que o motorista hoje, né, o Brasil, infelizmente, aí, eu li há pouco tempo, ele está num local, né, no primeiro lugar no mundo, né, no ranking de acidentes. No ano de 2012, 60 mil pessoas perderam as vidas no nosso país no trânsito. Outras 350 mil ficaram inválidas, né? Eu acho que cada um de nós tem um parente, um amigo que sofreu um acidente no trânsito. Eu acredito, tenho certeza disso, eu trabalho com trânsito em rodovia há 15 anos. Eu acredito que depende muito mais de cada um. Eu acho que cada um fazer o papel dele, de cidadão, de respeito às pessoas, a gente pode ter um trânsito mais humano, né? Porque hoje o trânsito é o que mais mata, né? Mais pessoas morrendo no trânsito do que com homicídios, com doenças, câncer, seja coração. Então a gente precisa mudar essa história. O Brasil, essa posição para o Brasil é muito ingrata. O país que mais pessoas morrem no trânsito. A gente não tiver essa consciência, se cada um fizer o seu papel, não depende apenas das autoridades, a gente tem aqui uma equipe de pessoas que trabalham com saúde no resgate, não, depende, acho que primeiro da consciência do motorista. Tá certo. Pedro, bem rapidinho, gente, porque nós estamos com o nosso tempo esticado. Complementando o que o nosso colega falou, eu acho que a humanização do trânsito é o ponto principal, né? Que as pessoas têm que ter noção que, apesar de elas estarem dentro de uma máquina, ou pilotando-a, elas estão se relacionando com a via e com as pessoas que estão, além dos motoristas, os pedestres também. Então, o trânsito é um outro local de relacionamento. Então, acho que todas as maneiras que se aplicam a qualquer situação se aplicam também ao trânsito. E também saber que a responsabilidade ali conta muito alto, porque são situações de vida ou morte, né, que podem acontecer. Então, assim, quando a gente fala em trânsito, a gente fala de excessos e faltas. Excesso de velocidade, excesso de veículos, excesso de autoconfiança. De imprudência. Excesso de imprudências, que eu ia falar. Mas também a gente fala de falta de responsabilidade, que seria o excesso de imprudência. A gente fala de falta de vias. A fiscalização existe bastante, mas mesmo com todo esse maquinário de fiscalização, a gente vê muitos problemas acontecendo ainda, né? Então, assim, responsabilização, humanização e pensar o que você que está ali no trânsito naquele momento está proporcionando para quem está à sua volta e você mesmo. Tá certo. A Silvia tem ali o microfone dela. Silvia, então, Guilherme, finalizando, enquanto educadora e agente de trânsito e sintetizando tudo que nossos colegas falaram, a base de tudo isso realmente é o fator educacional. Nós precisamos sim fazer esse resgate educacional para que nossos condutores tenham essa reflexão, nossos futuros condutores e aí a formação dos nossos pequenos que também estarão nesse ciclo que foi citado, né, englobando todos os fatores que os senhores colocaram, que traz essa importância de mudança na nossa cultura. Quando essa mudança cultural que nós precisamos emergencialmente ocorrer, a gente vai estar conseguindo fazer realmente andar. Fernando? Então, Guilherme, hoje quando pensamos em Corpo de Bombeiros, pensamos em incêndio, em atendimento a ocorrências desse nível, mas a nossa maior realidade é a realidade do CIAT em conjunto com o SAMU. Então, mais ou menos 70% das nossas ocorrências são atendidas em relação a acidentes de trânsito, e principalmente com pessoas mais novas e até alcoolizadas, né? Então isso faz parte da nossa realidade. E hoje eu olho o Brasil e olho a nossa realidade como só há o entendimento pós-ocorrência, só há o entendimento pós-acontecimento. Eu acredito que bater na tecla da prevenção seria a melhor escolha. Eu bateria um pouco
na tecla da fiscalização, né? Se a fiscalização das estradas, das ruas, do trânsito em geral, tivesse a eficiência que o STAR tem, aí nós não teríamos praticamente acidente nenhum. Você vai começar a Minting, daqui a pouco começa o verão, você vai para Itacoca, todo verão morre 1, 2, 3 no final de semana. A gente poderia aumentar um pouquinho mais essa fiscalização para... Ou seja, a população reclama da fiscalização, mas nós precisamos dela, né? Só apanhando que aprende. O mais interessante dessa noite foi que todos eles buscaram e mostraram para nós que o trânsito precisa de humanização, que quando você está conduzindo o seu veículo, você tem que entender que é um ser humano que está ali. E é somente você que acompanhou o nosso programa que pode mudar essa realidade no trânsito. Eu pediria agora, que a gente vai finalizar o programa, esse especial da TV Educativa. Antes de mais nada, agradecer a todos os nossos operadores da TV Educativa, assim como todos os nossos convidados que contribuíram para que todos vocês tivessem uma consciência melhor no trânsito. Mas talvez agora alguns tenham que desligar a sua TV para não ver a realidade da consciência que falta dentro de vocês. Nós vamos agora assistir um vídeo um pouco forte, mas que faz com que todos reflitam um pouco mais do que é um trânsito e da falta de consciência nele. Uma boa noite a todos e continuem aí acompanhando a programação da TV Educativa, canal 58. Hi, James. We make Jules. Fancies you. Cass. It's not even funny now. Let me just get his number. Bring an ambulance! Bring an ambulance! Stay still! I can't open the door. I've rung an ambulance. We've got other people on the route to help, okay? Come straight to me for a second. 3 vehicles have been involved. Right. 2 people in the vehicle there. I can't get any response out of them whatsoever. The ones in the front or the ones in the front? Mommy, Daddy, wake up! Mommy, Daddy, wake up! Right, I just can't get any response whatsoever. I want Mommy and Daddy to wake up. Any pain in your neck at all? You're nice and still for me. Alright, keep it with me. Alright. Cassie, can you hear me? What's your friend's name in the back? What is it? Jules, is it? Nice and still there for me.